A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis mais um momento ímpar para estarmos aqui juntos falando das coisas de Deus, conversando sobre coisas espirituais. Nesse momento eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade em assistir os programas do nosso ministério. A Igreja Evangélica Cristo Vive tem sido um bálsamo para o seu coração. É o que nós temos ouvido. Todas as nossas programações, que você tem esse privilégio, porque é um privilégio, né? Nós temos livre acesso à palavra de Deus. Existem culturas, existem nações que você não pode sequer dizer que o seu credo é diferente, que você é penalizado por causa disso. E hoje nós temos visto cristãos sendo mortos simplesmente por professarem uma fé diferente da cultura em questão. Então Deus seja louvado por você poder sintonizar, estar ouvindo, talvez você esteja num desses países e você está se alimentando desta graça maravilhosa, a graça que liberta, a graça de Deus que vai além, vai muito além do credo religioso, de princípios dogmáticos, de ideologias. É a palavra do Senhor que muda, que dá vida, que ressocializa o ser. Então, bem-aja pela sua vida, em nome do meu marido querido, apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome. É muito bom estarmos aqui. Eu fico muito feliz quando encontro alguém em algum lugar, quando nós estamos num lugar público e pessoas vêm dizer, olha, eu louvo a Deus pela programação da Cristo Vive, eu louvo a Deus porque eu tenho sido alimentada por esta palavra. Nós não estamos aqui para pregar, digamos assim, um objeto, um crucifixo, uma doutrina exclusiva e digamos assim, fanática. Não, nós estamos aqui para falar do amor de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que está vivo. Jesus Cristo é Deus e Ele está vivo. Eu conversava com uma médica amiga minha e ela disse assim, ela agora que está tendo contato com o Evangelho de Cristo Jesus, e ela me dizia assim, Rosana, eu não consigo entender quando as pessoas falam que Cristo é Deus. Como assim Jesus Cristo é Deus? Sim, Ele é Deus, é soberano. Ele não é um pouco menor que o Pai. Ele não é... Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na criação, era Pai, na redenção Ele se fez Filho e hoje Ele é Espírito, né? Ele habita em nós. Eu costumo dizer que é a mesma coisa, digamos assim, você que está me ouvindo, você é uma pessoa, tem um nome. Se você é solteiro, se você é casado, enfim, vamos usar aqui uma pessoa casada. Pessoa casada é marido, é pai, mas é a mesma pessoa. Se exerce várias funções, digamos assim, não deixa de ser a mesma pessoa. Então, o nosso Senhor Jesus é Deus. Ele é onisciente, Ele é poderoso, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. E Ele quer que você tenha uma vida auspiciosa, uma vida tranquila. Eu sei que nós estamos vivendo dias bastante difíceis, todas as sociedades. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vendo o ser humano a cada dia mais solitário, mais sozinho, mais, digamos assim, na defensiva, né? E hoje eu quero sugerir a você que você se libere. Se você se libere de amarras, que você libere o seu potencial, seja ele de amor, é um potencial de amor, libere amor. É um potencial, digamos assim, profissional, libere a sua vida. Eu quero que você hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, se libere das amarras que você possa estar carregando, digamos assim. Às vezes nós nos apegamos, nos prendemos a coisas muito pequeninas. Então, nesta hora, eu queria que você fosse uma pessoa que pensasse assim,
Você pode ser mais agradável? Seja mais agradável. Com as pessoas que você ama, no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Existem pessoas que são exemplares nos seus trabalhos, são extremamente profissionais, extremamente pacientes, mas quando chegam a casa, perdem a paciência com os filhos, com o marido, com a esposa. Pessoas que representam um papel. Nós temos que ser pessoas que reproduzam a vida de Cristo em nós. Esse Cristo que é Deus, que é soberano, que é Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz em triunfo. Esse Deus que nos ensina o que fazer e como fazer. Então eu gostaria que você se liberasse. Seja uma pessoa mais agradável, seja uma pessoa amiga, seja uma pessoa amável. Não seja uma pessoa amarga. Tem pessoas que são amagérrimas, extremamente amargas, já amanhecem reclamando. Se está sol é porque o sol está quente demais. Se choveu na noite anterior é porque está tudo molhado. Vamos ser um pouco mais gratos a Deus? Semana próxima passada, eu assisti uma entrevista de um jovem que estava com leucemia. E esse jovem dizia que a vida dele, depois daquele diagnóstico, tinha se transformado completamente. Porque ele nunca pensou que algo tão simples como é beber um copo d'água fosse tão importante na vida de um ser humano. Aquilo me fez pensar, quantos de nós temos a liberdade de beber águas, não só, né? Alguns têm a possibilidade de beber águas importadas, né? Águas maravilhosas que vêm daqui, dali, qualquer lugar do mundo. Algumas pessoas têm possibilidades de N coisas. Mas eu tô querendo que você pense uma coisa bem simples, que todos nós precisamos, né? Que é a hidratação da vida. E esse jovem disse, eu estava traqueostomizado e eu não podia sequer beber água. E eu pedi ao pastor para ele molhar o algodão e passar nos meus lábios. Traqueostomia, né? Ou traqueotomia, quando você tem uma abertura, você põe uma via respiratória no pescoço. Algumas pessoas já viram, que você não sabia, já está sabendo. Tem uma outra história para isso, em outro momento. Quando eu ouvi aquele jovem, eu me pus a pensar, Senhor, quantas coisas nós temos nessa vida, boas coisas. Quantas vezes nós vemos os livramentos de Deus. Por mais difíceis que sejam as situações da vida, nós temos sempre, sempre o sustento de Deus. Nós vemos Deus abençoar, agir, guardar, livrar do mal. E quantas vezes sequer agradecemos por isso? Eu tenho por hábito agradecer a Deus, eu conversava sobre isso com a família e com um grupo de amigos. Eu tenho o hábito de agradecer a Deus até por poder subir uma escada, por poder escovar os dentes pela manhã, lavar o rosto, ter água, ter tudo. São coisas pequenas. Quantas vezes nós nos apegamos a coisas tão grandes e sequer damos valor a tudo de grande que Deus já deu? Conquistas, família, emprego, saber. Não é verdade? Então eu queria que você fizesse esse momento assim meio que reflexivo, que você pudesse entender que você tem tudo que você tem, que foi o Senhor quem deu. Que você se liberasse da ganância. Meu Deus, nós estamos vivendo uma crise no nosso país por causa da ganância, nada mais é. É a cobiça de querer ter aquilo que não lhe pertence. Infelizmente, nós temos tido governantes ávidos por um poder apenas, não para fazer pelo povo, mas apenas para fazer por si. Para quê? De repente são acometidos de uma pequena lesão numa artéria cerebral e acabou a vida. E fica tudo aí. Só Deus sabe onde está tudo isso. É uma insatisfação coletiva. Olha, comece a jogar fora do seu coração, da sua mente. Comece a tirar de dentro de você aquilo que não é bom.
Torne-se uma pessoa melhor. Eu sugiro isso. Isso é o que eu faço todos os dias, né? Existe um ditado que diz que não há um bom sem defeito, só Deus, que Ele não tem defeito. Então, não se apegue àquilo que não é bom. Meça as coisas. Meça aquilo que precisa ser medido. Meça, assim, quantas são as qualidades, quantas são as coisas boas que eu já obtive nesta vida. Não se apegue àquilo que não é bom. A Bíblia diz, né? Conta quantas bênçãos são recebidas do Senhor. São muitas. Você está me ouvindo agora, é uma bênção a sua audição. Você está me vendo agora, é uma bênção a sua visão. Você está recebendo vida no seu coração, é uma bênção de Deus. Pessoas que são envolvidas com o Ministério Cristo Vive, que abençoam o Ministério para que nós possamos fazer esta programação. Apegue-se a Deus. Sabe, muitas são as coisas que ocupam a vida das pessoas. E algumas delas, né, não são palpáveis. Você não pode pegar sentimentos, por exemplo. Você sabe que os sentimentos de amor e ódio, eles ocupam o mesmo espaço. Só que o ódio, ele diminui, ele, digamos assim, ele destrói, ele dinamita, ele implode. Ele está no mesmo lugar, no coração do homem, do ser humano. E o amor constrói, isso não é preguiça não, o amor transforma. Talvez você esteja dizendo, eu não aguento mais, é muita coisa. Eu quero dizer a você, não desista de lutar pela vida. Nunca pense em desistir de viver. Nunca desista, por mais difíceis que sejam as situações. Talvez você esteja vivendo um embaraço imenso. Não é embaraço, não é estar embaraçada, que é estar grávido em espanhol. Não é este verbo. Estou dizendo de embaraçar, de você estar envolvido de uma forma que não parece que não vai se desvencilhar de determinada situação. E você está dizendo, olha, eu estou desistindo de viver, não faça isso. Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Deus é aquele que pode sim transformar a sua vida. Ele não desiste de você. Não adianta nós acharmos que podemos, eu posso desistir de Deus, eu posso fazer as coisas. Não. Opte por fazer o bem. Opte por ser leal a Deus. Você quer ver isto? Vamos ver na nossa palavra maravilhosa, na nossa Bíblia, esses momentos que ainda temos que são preciosíssimos. Preciosos, porque eu não estou aqui falando de mim. Isso não é importante. Importante é estarmos aqui falando daquele que tem a condição, daquele que tem a possibilidade de fazer com que a sua vida seja uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida idealizada, não só, mas realizada, que é Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso que nos diz, abra sua Bíblia, vamos lá. Eu gosto muito de seguir este manual de vida, de alegria, de tarefas, de disciplina também, porque Deus é um Deus maravilhoso, Ele corrige-nos, sabe? Quando às vezes nós achamos que aquele erro vai consertar alguma coisa, não, Deus diz não, tem que acertar, porque Deus não trabalha com equívoco, Deus não trabalha com o erro, Deus não trabalha com a mentira, não. Talvez alguns estejam mal, assim, muito mal na sua vida. Alguns estejam vivendo maus momentos porque estão fazendo as coisas erradas. Não pense que um erro vai trazer acerto à sua vida. Impossível. Não fuja das responsabilidades. Se as pessoas tivessem talvez não vou dizer caráter, mas se tivessem mais desejo de acertar, acertariam. Como? Se livrando dos problemas. Alguns, eles vêm sem você pedir e você tem que resolvê-los. Qual é a forma de resolver essa situação? Resolvendo. Não fugir. Fugir não resolve nada. Fugir só, digamos assim, procrastina, só retarda a solução. Você é capaz, inteligente e apta por Deus a resolver a sua vida. Com palavras, atitudes positivas, tornando leve o fardo do outro. Né? Tem pessoas que gostam de levar pedras e pedras e pedras.
Em vez de você levar pedras, leve ouro, leve preciosidade, leve pessoas, leve amor dentro de você. Não deixe que o ódio, que vem permeado de rancor, de raiva, de depressão, de tristeza, faça da sua vida uma vida desestruturada. Olha, a palavra do Senhor diz em Gálatas 5:13, diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros, pelo amor. Uau! Então não é pelo ódio. Não, porque o ódio, como eu disse anteriormente, ele destrói, ele implode, ele traz destruição junto, ele traz doença, solidão. E hoje eu quero falar sobre isso porque a palavra diz, vamos lá em versículo 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas bispo, eu não amo, eu odeio. Então você já está em desobediência, porque a Bíblia diz, amarás ao teu próximo. Eu odeio aquela pessoa do trabalho, eu odeio. O diário é muito forte. É antibíblico, é anticristianismo, porque aqui diz a palavra do Senhor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa exortação que Paulo está dando à igreja de Gálatas, que é bem atual para nós, existem pessoas que se devoram, às vezes familiares, às vezes amigos. Eu mordo você, você me morde. Que isso? É um canibalismo coletivo? Eu não estou falando só do meio evangélico, estou falando nas empresas, no ambiente de escola, de trabalho. Você é uma pessoa na frente daquele amigo, quando ele vira as costas, você é pior amigo. O que é isso? Talvez a sua vida esteja essa bagunça porque você não tem sido leal, nem a Deus e nem às pessoas que estão à sua volta. Tem paz, tem paciência. As coisas passam, as coisas ruins passam. E a Bíblia diz que eis que se fazem novas. Vamos à frente. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guardados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você conseguiu vislumbrar dentro dessas características carnais alguma que seja sua, está na hora de você viver uma transformação na sua vida. Essa transformação que se faz necessária. Facção, inveja, ciúme, porfias, isso não é uma característica boa para ninguém, só para quem é do mal. Quem é do mal gosta disso, alimenta isso. Estava vendo uma programação de umas irmãs americanas, são tão belicosas, elas brigam por tudo, elas xingam, a alegria é dizer, olha, eu já estive presa não sei quantas vezes. Então, o que as pessoas ganham por fazer tão mal umas às outras? O que as pessoas ganham em dividir aquilo que poderia ficar unido? Não pense que quando você divide alguma coisa, você vai conseguir bom fruto com isso. Não vai. Isso é humano. Nós acabamos de ver a luta da carne contra o espírito. Nós acabamos de ver, é uma luta. Todos os dias nós travamos alguma luta na nossa vida. Você que é dona de casa, você trava a luta de acordar cedo, cuidar dos seus filhos, trabalhar.
E não é fácil, para ninguém é fácil. E tomara que seja fácil para você. Se for fácil para você, glória a Deus por isso. Vamos continuar aqui no nosso texto de hoje? Mas o fruto do Espírito é um fruto e habita em você, porque é o amor de Deus. Ele é alegria, amor, alegria. Ih, eu não tenho nada disso. Né? Você pode estar dizendo, paz, eu não tenho paz, eu vivo um pé de guerra com a minha sogra. Gente, eu não suporto aquela pessoa. Longevidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não perde as estribeiras quando alguém faz algo diferente daquilo que você idealiza. Diz a palavra, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne para as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E assim Paulo continua na responsabilidade pessoal e na ajuda mútua. O Senhor quer que nós entendamos que viver a vida espiritual é uma escolha humana. Como assim, bispo? Eu não entendi muito bem. Para que você viva, é uma luta, é carne contra o espírito, é uma luta. Mas eu opto por ter vitória quando eu opto por Deus. Quando eu sei que Deus me dá a vitória, se eu for leal a Deus. E não adianta você ser infiel e você ser desleal com alguém e pensar que vai agradar a Deus. Se eu não consigo agradar ou viver a verdade do Evangelho com as pessoas que eu vejo, com aquele irmão que eu vejo, com aquela pessoa que eu convivo, como é que eu vou conseguir agradar a Deus que eu não vejo? Isso é paradoxal, não é verdade? Como é que você quer ser respeitado e você não respeita? Não dá. O meu direito termina quando começa o do meu irmão. Lembra que nós lemos lá no início, versículo 14, se eu não me engano? Tudo se resume, o maior mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar, mas sabe qual foi meu erro, bispo? Eu ouvi uma pessoa falando certa vez. Eu descobri que eu amava mais aquela pessoa do que a mim mesma. E eu falei para ela, não pode haver amor assim, dessa forma, não existe, não é saudável, torna-se até patológico. Porque para eu amar alguém, eu tenho que me amar a mim mesmo. Eu tenho que saber o que eu quero. Como é que você vai manter um relacionamento que você não sabe nem o que quer? Eu não sei o que eu quero, não sei se eu compro vermelho ou amarelo, não sei se agora eu vou passar a usar branco, eu não sei se agora eu vou passar a mentir porque todos mentem, eu não sei se agora eu já vou achar que a Bíblia está meio ultrapassada, meio caquética, porque as coisas estão tão modernas, não é bem assim que as coisas são. Nega a tua carne e vive a vida espiritual. Nega os teus desejos, as concupiscências, tudo aquilo que você me viu falar. É uma escolha. É uma escolha, porque chamado você já foi chamada para viver o Evangelho de Cristo Jesus. E quais são as regras disciplinares, né? Digamos assim, as regras disciplinares são você ouvir e praticar a palavra. Dizer não, mas como é que eu consigo viver na carne fazendo as coisas do Espírito? Obedecendo a Deus, sendo leal a Ele, através da sua palavra. Quando o ser humano começa a fazer só a vontade dele, quando nós começamos a fazer a nossa vontade, significa dizer que nós simplesmente, pura e simplesmente, estamos nos afastando de Deus. Porque quando eu passo a fazer as obras da carne, quando eu passo a viver os meus prazeres, eu quero fazer o que eu achar que devo fazer e ponto final. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Será que ninguém tem nada a ver com a sua vida mesmo? Você vive numa ilha isolado de Deus e do mundo? Não, né? Você vive na sociedade? Então todos nós temos direitos e deveres. Seja qual for a sociedade, familiar, social, eclesiástica,
O respeito mútuo é a base da vida. Hoje nós estamos vendo as pessoas inflamadas por falta de respeito, desrespeito coletivo. Então que sejamos nós, dentro das nossas casas, ensinando aos nossos filhos, aos netos, ensinando a cada pessoa que convive conosco, né? Quem convive com você, seja agraciado, que quem convive com você seja agraciado com o ensinamento daquilo que você vive. Mas se você viver apenas carne, você não será uma pessoa feliz, porque você foi chamado para viver uma vida espiritual também. Elas não são ambíguas, elas estão amalgamadas, elas estão juntas. É uma luta. Mas hoje eu queria mandar todo mundo para o quinto dos... Olha, deseje para o outro aquilo que você quer para você. E saiba que a lei da semeadura ela é universal, assim como na agricultura. O que eu semeio, eu terei que colher. Então semeie coisas boas, para que você colha coisas boas. Semeie amor de Cristo, semeie espiritual. Se você só vive na carne, você não vai colher coisas do Espírito. É impossível. Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Olha que coisa maravilhosa. Vamos nos tornar seres diferentes, mais evoluídos. Não é difícil, não. É uma fusão. E Deus quer isto. Então, em meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tenha um final de semana maravilhoso. Que esse mês na sua vida seja um mês cheio de vitórias, grandes descobertas e que você descubra o verdadeiro significado da palavra felicidade. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.